Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E essa semana eu tava pensando em começar a nossa nova linha de podcasts, onde a gente vai ter um podcast por dia da semana até sexta-feira. Porém, como a gente já bateu os 17 mil e etc., eu vou deixar para começar esse novo programa a partir do mês que vem. Então, essa semana e a próxima, a gente ainda vai manter o nosso formato com 2 podcasts por semana, certo? Se por acaso a gente der sorte, 3. E hoje eu tava pensando, porque eu pretendo, começar a gravar os podcasts sobre práticas mágicas. Ou seja, eu vou ensinar alguns rituais para vocês, seja de proteção, de ataque, de amarração ou qualquer coisa do tipo. Só que as pessoas estão realmente prontas para praticar algum tipo de ritual, fazer alguma urucubaca ou botar algum trabalho em jogo? E talvez as pessoas não estejam tão prontas. Uma coisa que as pessoas têm falado muito para mim é que em alguns podcasts, mesmo os que são simples, o conteúdo estava ficando um pouco mais puxado para quem realmente está entrando agora nesse meio. Então, eu pensei, vou gravar esse podcast explicando mais ou menos o que uma pessoa precisa saber para que ela possa realmente fazer alguma prática mágica ou coisa do tipo. Normalmente as pessoas acreditam que para você fazer qualquer tipo de ritual, prática ou coisa do tipo, basta você ter fé. E a gente sabe que a fé é uma coisa muito poderosa, tanto que todas as religiões são alimentadas da fé, dos seus seguidores, e a gente sabe que as seitas, os cultos e qualquer coisa do tipo basicamente são alimentadas de fé. A vontade do ser humano é traduzida em fé em alguma coisa que ele gosta muito. Seja um Jesus, seja um Charles Manson da vida ou qualquer coisa do tipo. A fé move montanhas, É isso que é dito. Mas para você realizar uma prática mágica, basta você ter fé que acontece? Bom, isso é o que entra no conceito do feiticeiro, Que o feiticeiro, o que é que ele faz? Ele faz feitiço. Ele não cria feitiço, ele pratica os feitiços que ele simplesmente aprendeu ou que ele leu em algum lugar. Ele não se pergunta do que aquilo é feito e como aquilo funciona. Ele simplesmente pega ali o bruxedo e ele vai lá e pratica aquele bruxedo, e a fé dele diz pra ele que aquilo vai acabar funcionando. E funciona? Sim, vocês sabem que muita gente pratica magia dessa forma. Pega um conteúdo qualquer e pratica e acredita que só a pura vontade e esforço dela vão ser o suficiente para fazer com que aquela prática funcione. Qual a chance? Bom, a chance é a clássica, 50%. Ou vai dar certo ou não vai dar certo. E é onde entra, então, o cara que se diz ocultista ou mago ou coisa do tipo. Lembrando sempre que se por acaso vocês estiverem ouvindo uma maquita no fundo, é que hoje eu tô gravando um pouco mais tarde, e vocês sabem que a sinfonia de maquitas e furadeiras e marteletes aqui nunca me deixam, em paz. Pelo menos hoje não tem barulho de criança, porque as crianças estão de férias. Mas voltando. Então o que acontece? Um ocultista, ele é um cara que ele estuda os conceitos de por que aquilo funciona. Então quando você pega um ritual, você vai reparar que o ritual ele tem vários elementos que foram colocados ali com um intuito de que aquilo funcione. Você tem os números, certo? Então você vai ver pentagramas, você vai ver hexagramas, você vai ver dodecagrama, você vai ver um montão de números. O número 3 aparece bastante, certo? O 6, o 7, se for para sorte é uma coisa, se for para demônio é outra coisa. Então você vai ter que entender o que significam esses números dentro daquele culto. Porque, por exemplo, se você falar 3... o 3 em alguns lugares vai significar uma santíssima trindade, em alguns lugares vai significar o equilíbrio, em algum lugar vai significar a prisão para uma evocação e coisas do tipo. Então o que acontece? Você vai ter que entender como os números funcionam, você vai ter que estudar as cores,
certo? Porque as cores são muito citadas dentro dos rituais. Então você tem uma cor que remete a determinada coisa. Normalmente são aplicadas nas vestes, certo? Que o praticante está utilizando. Às vezes são aplicadas nas velas, às vezes são aplicadas inclusive na tinta que vai ser utilizada para fazer um círculo, um triângulo ou qualquer coisa do tipo. Então, por conta disso, vocês reparam que para você praticar um ritual e ter o entendimento daquele ritual é onde entra o estudo do ocultismo em si. Ou seja, a pessoa ela vê que tem um triângulo, ela sabe por que é um triângulo, o que aquele triângulo significa. Ele vê lá, por exemplo, os nomes de Deus, certo? E os nomes de Deus estão em hebraico. Então ele entende que ali, é um ritual onde você evoca os nomes de Deus. E, mano, são 72 nomes de Deus. É o nome de Deus para caralho, certo? Algumas pessoas simplesmente enxergam aquilo e falam, são rabiscos mágicos que vão funcionar. Algumas outras pessoas vão olhar e falar, olha, os nomes de Deus. Então, esse ritual, ele tem um cunho baseado na adoração desse Deus específico, judaico-cristão, e etc, etc. Olha só, essa cor é a cor que remete à guerra, essa cor remete a amor, essa cor remete à paz, essa cor remete à morte, certo? Então, todos esses conceitos que você vai pegando vão fazendo que você tenha um entendimento melhor de um determinado ritual, para que quando você faça a prática dele, você não leve somente a fé com você, mas você leve também um entendimento do que você está fazendo, para que você possa, então, aplicar as suas práticas mágicas. Ou seja, é onde entram os exercícios de respiração, onde você vai ter os seus pranayamas, entram os exercícios de vibração, onde você vai ter os seus mantras, e os mantras têm os seus significados. Então, se você entra num ritual e ele bota ali, coloque um triângulo, você, o triângulo serve para isso. Escreva isso, você, está escrevendo isso, isso e isso, que serve para isso. Vibre o mantra tal, aí você, esse mantra serve para aquilo. Esse entendimento todo que você vai pegando do ritual faz com que a chance daquele ritual funcione melhor. Então, o dia, por exemplo, hoje é dia de Marte, hoje é a hora de Marte, hoje é o dia de Vênus, hoje é o dia da Lua. A Lua tem que estar de determinada forma, para que você saiba o que ela vai fazer, como ela vai influenciar no seu ritual. Por quê? O que é que um ritual mágico faz? Um ritual mágico, ele vai afetar o acaso, certo? Ou seja, a realidade ao redor do magista, do praticante, do ocultista, do feiticeiro, etc. E quanto mais você tiver chance de que aquilo dê certo, você vai aplicar aquilo no seu ritual. Então, por exemplo, se você quer fazer um ritual de amarração, que normalmente, mas nem sempre, é relacionado ao amor. Se você acredita que você pode colocar uma cor relacionada a amor dentro daquele ritual, quando você for fazer, você vai utilizar, por exemplo, um hobby usando aquela cor. Um vermelho, por exemplo, que normalmente remete a amor, paixão e coisas do tipo, comportamento sanguíneo, emocional. Você vai utilizar uma vela vermelha, você vai utilizar flores, ervas relacionadas a amor. Mas isso é obrigatório? Não. Mas como eu disse, você pode simplesmente levar a sua fé e acreditar que na fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Ou você pode colocar mais elementos para que a chance de que você consiga alterar o acaso seja maior. E é assim que os rituais são formados. Os elementos que vão sendo colocados são para facilitar ou influenciar a chance de que aquilo dê certo. Por isso que existem muitos rituais que funcionam para determinadas pessoas e para outras não funcionam. Por quê? A pessoa ela coloca algumas coisas ali que ela mesma acredita que vão ajudar a remeter o que ela espera. Então, por exemplo, se você pega para um oriental, vamos falar um japonês, a cor preto para ele significa uma coisa. Se você pega para um ocidental, a cor preta significa morte. Normalmente é utilizado, em rituais fúnebres e coisas do tipo. Já se você vai encontrar um hindu, ele vai utilizar a cor branca remetendo à morte, e não a cor preta,
certo? No Oriente, normalmente a cor preta remete a poder. Então, existe essa transformação num ritual para que ele se adapte a determinada cultura, mitologia e folclore do praticante? Existe. E essa adaptação só pode ser feita se você tiver o entendimento de como aquele ritual funciona, do que ele é formado. E o que eu vou falar nesses próximos podcasts sobre prática é sobre a prática em si, ou seja, você vai fazer o ritual assim, assim, assado. E o que cada elemento desse ritual significa, obviamente os que der para traduzir, porque alguns não fazem sentido nenhum, é coisa realmente folclórica regional, né? E então vocês vão ter esse entendimento maior e vão conseguir praticar aquele ritual com uma maior chance de sucesso. Por quê? Porque o ritual ele vai estar alterando o acaso. E a gente sabe que isso é uma coisa complicada, certo? Então, como eu já disse, galera, esse é um daqueles podcasts mais curtos, que qualquer pessoa pode ouvir, seja praticante ou não. Dá para levantar debates, etc. Então, a gente já está batendo os nossos 10 minutos. Então, eu vou parando por aqui e isso é uma preparação para a galera que realmente pretende praticar. Tem gente que gosta de estudar sobre ocultismo, mas sabe que nunca vai praticar. No nosso caso, né, a gente vai fazer isso. Então, é sempre bom que você esteja muito bem preparado. Lembrando sempre que nós estamos na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Todos os nossos podcasts estão no Castbox, que é uma plataforma totalmente gratuita, sem propaganda, onde vocês podem ouvir os podcasts. A gente está no Spotify e em todas, Deezer, Google Play, etc. A gente está lá também. Se você ouve a gente pelo Spotify, se inscreve. Eu não tinha reparado, mas a gente tem uma opção para inscritos no meu canal. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve aí. Lembrando sempre que a gente tem o nosso Apoia-se, onde você pode doar o quanto você quiser, sendo que começa com R$5 e vai até R$50. Você pode doar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, a vida toda, você que escolhe. Lembrando que se você começa doando com R$5, você ganha, né, o direito de pedir um tema para que a gente grave um podcast. Basta fazer a doação, quando é confirmada, você vai lá no nosso grupo e pede um tema que a gente grava um podcast para você sobre esse tema, certo? Então, galera, por hoje é só. Até a próxima. Fortuna!